Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje vamos falar de uma matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação. Traz uma matéria referente à PEC, a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019 e um projeto de lei que leva julgamento para a Justiça Federal se houver vara em até 70 quilômetros da casa do segurado. Essa previsão constante, tanto na PEC, a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, que modifica o sistema de previdência social no Brasil, ela limita julgamentos de temas previdenciários na Justiça Estadual. Ao limitar o alcance, o governo espera um corte de aproximadamente 65 bilhões de reais em 10 anos com despesas judiciais. Para que vocês entendam melhor, hoje com as regras atuais, a Constituição permite que, se não houver Justiça Federal, ou seja, não tem uma vara da Justiça Federal na cidade, na localidade em que o segurado resida, essa pessoa pode recorrer à Justiça Estadual. Por quê? O direito previdenciário ele é tratado na esfera federal. Se não tiver uma vara da Justiça Federal para atender o cidadão, ele pode recorrer à Justiça Estadual. E a Justiça Estadual é quem julgará o seu caso, mesmo sendo contra uma autarquia federal, que é o caso do INSS, por exemplo. Então, a Justiça Estadual, via de regra, ela tem mais unidades, ou seja, é presente, tem uma vara quase que em toda a cidade. Para aquelas pessoas que não têm acesso à Justiça Federal, pode procurar uma unidade da Justiça Estadual, uma vara da Justiça Federal, para entrar com ações contra o INSS, contra o Instituto Nacional do Seguro Social. Assim vejamos, a PEC, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, ela traz um dispositivo, ela traz um artigo destacando que uma lei poderá dar novas condições aos julgamentos quando não há vara federal onde o segurado residir. Inclusive, como o texto base já foi aprovado na Câmara dos Deputados, só para vocês se recordarem, o texto, a discussão sobre a proposta de emenda à Constituição que modifica o sistema de previdência social no Brasil, encontra-se atualmente no Senado. Como já havia uma aprovação prévia do texto original, esta lei, aqui a PEC, a que o legislador se refere no texto da PEC, foi aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional. Qual lei, Walter? A lei que possibilita que, quando não houver uma vara da Justiça Federal na cidade em que reside o segurado do INSS, essa lei ela traz todo o disciplinamento e as condições, as novas condições para os julgamentos sempre que houver um litígio, uma ação contra o INSS, entre o INSS e um segurado. E pelas novas condições, pelo novo disciplinamento, o segurado não pode recorrer à Justiça Estadual, como hoje está previsto na Constituição, se houver vara previdenciária da Justiça Federal em uma distância de até 70 quilômetros. Ou seja, se eu resido em uma cidade, do local da minha residência até 70 quilômetros, tenha uma vara da Justiça Federal, esteja disponível, portanto, a Justiça Federal nessa região de até 70 quilômetros do município em que eu resido, eu não posso mais procurar a Justiça Estadual. Isto tudo é muito ruim, porque no primeiro momento, se analisarmos uma distância de 70 quilômetros, não é algo muito absurdo. Entretanto, estamos falando de pessoas humildes, pessoas carentes. São essas pessoas que utilizam os serviços previdenciários. E imagine uma pessoa ter que se deslocar ou ter que procurar para julgamento, realização de perícia, enfim, fazer toda a sua penitência até que seja concedido o seu benefício previdenciário. Todos esses deslocamentos de 70 quilômetros, por quê? A nova lei proíbe dessa pessoa procurar a Justiça Estadual. Mesmo havendo em seu município uma vara da Justiça Estadual, por força da nova lei, eu vou ter que procurar
a Justiça Federal a 70 quilômetros da minha residência. Então, isso é importante a gente repercutir no canal, a fim de que vocês possam compreender melhor toda essa questão. Antes, porém, a gente tem que alertar que para que a medida possa entrar em vigor, ou seja, esse novo disciplinamento passe a valer, é necessário que o Senado conclua a votação da reforma da Previdência, o que está previsto para o começo do mês de outubro, ou seja, logo agora, no início do mês de outubro, o Senado tem que dirimir, tem que resolver essa questão. Na matéria do jornal O Folha do Estado de São Paulo, foi entrevistado a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que disse que a medida dificulta o acesso à justiça. E dificulta mesmo, por tudo que nós dissemos acima. O benefício da Previdência Social é destinado a pessoas pobres. Para quem tem condições de fazer o deslocamento por meios próprios ou pode pagar a sua condução de ônibus, enfim, 70 quilômetros, evidentemente que não é algo absurdo. Já para uma pessoa que não tem condições de suportar essas despesas, é óbvio que irá dificultar o seu acesso à justiça. Porque todas as vezes que essa pessoa precisar resolver alguma questão na vara da Justiça Federal a 70 quilômetros, tem que dispor de recursos para o seu deslocamento. Vai ter gasto com isso, com passagem, dentre outras coisas. O governo argumenta, por outro lado, que a Justiça Federal é mais ágil, é mais rápido. E no seu entendimento, o trabalhador aguardaria menos tempo para ter a decisão sobre os seus pedidos. De fato, se fizermos uma análise geral, a Justiça Federal tem as suas decisões mais céleres. Sai a decisão com menos tempo em uma comparação com a Justiça Estadual. Mas não é só isso que está em jogo. O problema aqui é o deslocamento, é o acesso à justiça para pessoas pobres, pessoas que não têm condição. A pessoa já está entrando na justiça porque, via de regra, os seus benefícios, os seus direitos não são concedidos na via administrativa, ou seja, diretamente ao INSS. E para que a pessoa faça valer o seu direito, tem que ingressar na justiça. Quando cria-se uma lei dificultando esse acesso à justiça pelo cidadão, é evidente que isso traz um prejuízo ao segurado, exatamente por impor essas condições ao cidadão. Isso é importante que você tenha o pleno conhecimento de todos esses detalhes que, via de regra, passa despercebido aos olhos do cidadão comum. E é por esta razão que nós sempre fazemos questão de trazer este tipo de alerta para os nossos seguidores aqui no canal. Este foi o vídeo de hoje, espero ter contribuído de alguma forma. Compartilhe este vídeo, se inscrevam no canal, deixa o seu joinha e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.